Desde já, bom dia a todos. Informar que vamos gravar a sessão, como temos feito habitualmente nos nossos webinars. Hoje vamos abordar o ODS 17, parcerias para a implementação dos objetivos, e temos o parecer de 4 oradores. Eu vou já dizer pela ordem das suas intervenções. Vamos ter o Dr. Carlos Rabassal, vereador da Câmara Municipal de Setúbal, a doutora Carla Macedo, do Gabinete de Turismo da Câmara Municipal de Sesimbra, o bem conhecido da Casa, estudante Bruno Fragueiro, presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal, e o engenheiro Mário Parra da Silva, também um amigo da casa, Chair of the Board da Global Compact Network Portugal, que com alguma regularidade tem estado também no Instituto. Usei há pouco a expressão também um amigo, e curiosamente hoje é Dia Internacional do Amigo, algo que foi implementado em abril de 2011 pelas Nações Unidas, e daí as parcerias e o Dia Internacional do Amigo, ou também Dia da Amizade, também conhecido por Dia da Amizade. Foi um dia feliz também para realizarmos este último webinar do nosso ciclo. Para não arrastar muito, perdemos mais tempo, se calhar passaria a palavra ao Dr. Carlos Rabassal. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Bem, muito obrigado pelo convite, uma saudação para todos, caros amigos, no Dia Internacional do Amigo. Eu vou ser breve na apresentação do programa Nosso Bairro, Nossa Cidade. Queria previamente dizer que este símbolo que aqui está da Proteção Civil ocupou 80% do meu tempo nos últimos 4 meses, e que a situação pandémica, que é uma questão de sustentabilidade da vida, em Setúbal está, de acordo com a saúde pública, controlada. Nós temos 302 infectados, 80 ativos apenas, estão a ser devidamente acompanhados, 214 recuperados, e destes ativos temos só 2 internados no hospital de enfermaria, o resto está em casa devidamente acompanhado. Portanto, é uma boa notícia para a sustentabilidade da vida, e eu creio que isso resulta de um bom trabalho do conjunto da comunidade setubalense, incluindo os munícipes, que têm sabido, enfim, com aspectos menos bons aqui ou acolá, comportar-se e ter um comportamento adequado no respeito às regras básicas que a pandemia impõe. Feito esta breve nota, era só dizer o seguinte: o programa Nosso Bairro, Nossa Cidade nasceu da necessidade de enfrentar um problema complexo que temos nos bairros, sobretudo nos bairros da Bela Vista, quer da imagem pública pior do que a realidade, quer da realidade concreta que encontramos. Depois de muitas estratégias semelhantes a tudo o que se faz um pouco de todo lado, resposta social, entendemos deixar a visão da resposta social e encontrar uma solução de resposta de participação política e democrática das pessoas. O que é que quer dizer isso? Definimos um programa territorial para 5 bairros, que eram os bairros que queríamos ter uma intervenção mais consistente. Definimos como objetivo central gerar participação, organizar grupos e criar condições de as pessoas poderem decidir, definir o que é que querem pelas próprias, sendo que a Câmara, em vez de ter um projeto dirigido de cima para baixo, com a Junta de Freguesia, entendeu construir com as pessoas esse programa. Bom, o programa tem algumas características interessantes. Uma delas é que quem participa na realização das atividades é sempre eleito pelos seus pares. Nós não trabalhamos, não encontramos, não procuramos a pessoa mais capaz, que achamos mais interessante, que tem melhores condições, que fala melhor, mais desenvolta. Eles elegem quem trabalha connosco, que é com essas pessoas que trabalhamos, e é assim que se constrói no dia-a-dia o programa. Portanto, cada decisão que é tomada nos plenários ou nos encontros de moradores que são bienais, e nós temos cada encontro cerca de 90 decisões, 70 decisões, conforme o encontro, é constituído um grupo de trabalho eleito que leva à prática essas decisões. Se não há grupo de trabalho, as decisões caem. Não há hipótese, não se faz nada. Eles organizam um grupo de trabalho e nós apoiamos o desenvolvimento do trabalho desse grupo de trabalho. É um programa que assenta muito nesse compromisso, decidimos e fazemos, eles decidem
e nós trabalhamos com eles o que é que eles fazem e o que é que nós fazemos, e em conjunto vamos desenvolvendo o trabalho. Esse compromisso é um compromisso que é sistematicamente avaliado pelos eleitos e em plenários sistemáticos da comunidade que decidiu esses compromissos. Depois, há aqui uma relação muito forte de respeito pelas pessoas, pela opinião das pessoas. Ninguém é mais do que ninguém. Nós somos políticos, somos técnicos, trabalhamos com as pessoas que lá estão, que são exatamente como nós. Em geral, têm menos, embora isto está a acabar, têm menos literacia e, em geral, têm menos dinheiro. O resto, somos todos iguais. E trabalhamos nesse pé de igualdade com grande respeito mútuo. Esse respeito mútuo é muito sentido, e sendo muito sentido, acaba por gerar uma lógica de confiança. Portanto, compromisso, respeito, confiança é uma base fundamental. Entretanto, o que nós queríamos fazer também era, e vem ao encontro aqui dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, queríamos criar uma situação de sustentabilidade do programa. Isto é, criar condições para que os próprios moradores sustentassem esse programa de melhoria da sua qualidade de vida, melhoria ambiental, melhoria física, melhoria cultural, melhoria educativa, melhoria formativa, melhoria na empregabilidade em todas as áreas da sua vida. Isso é possível criando organizações, estruturas deles próprios, que depois mantêm a atividade a decorrer, independentemente do poder político que venha. É evidente que neste programa há um compromisso político muito forte do município de Setúbal, é evidente, senão não era fácil fazê-lo, mas que nós queremos criar condições para que, independentemente do compromisso político do município ou da Junta de Freguesia, os nossos moradores tenham condições para fazer avançar todo o processo. A parceria número 1 deste programa é poder local, moradores, diretamente. As instituições têm aqui um papel relevante, mas complementar desta parceria. Habitualmente, nestes processos, em bairros de habitação pública, as instituições analisam a situação, definem uma estratégia e aplicam-na, com mais participação ou menos participação dos moradores. Aqui não é assim. Aqui as instituições entram nas decisões dos moradores e desenvolvem a atividade e a parceria respondendo às decisões e às necessidades dos moradores identificadas pelos próprios, e não às necessidades que as instituições atualmente definem. Isto tem dado coisas muito interessantes, em que, não vou referir a instituição, definiu na sua cabeça para aquele território 11 ou 12 linhas de trabalho, e os moradores disseram, não, são 3 e há uma que vocês não falaram, e são aquelas 3 e não usam. E foi assim que a instituição trabalhou com os moradores, com a decisão que eles próprios tomaram num grande plenário em que essa instituição esteve e também deu a sua opinião. Portanto, a parceria das instituições é complementar da parceria do local moradores. E neste momento temos projetos dentro do programa, temos 31 projetos, e um deles, por exemplo, o projeto de saúde no bairro, o projeto de arte física, em que está o IPS envolvido, quer num quer noutro, tem um forte envolvimento já da saúde pública, no caso da saúde, do IPS, da Cruz Vermelha, de outras entidades, mas a direção desse, que não é técnica, mas a direção política desse processo é dos moradores. Para cada um desses 31 projetos, temos um grupo de moradores organizados, eleito, legitimado todos os anos, refeito ou mantido, legitimado todos os anos, que mantenha a direção e acompanhamento destes processos, seja no ambiente, na higiene urbana, nas obras, seja no apoio ao estudo, seja na formação. E para este programa encontrou-se empregabilidade para mais de 20 pessoas, portanto há uma certa lógica de levantar do chão a comunidade e a comunidade autonomamente caminhar. Portanto, este não é um processo fácil, é um processo com muitas complicações, até porque é um processo que sai fora dos contextos habituais. É um processo que teve até agora, na parceria com o IPS, um prémio sobre a atividade física e sobre a atividade universitária, voluntariado, etc., mas já teve outros 4 prémios internacionais e nacionais de entidades que identificaram alguma originalidade nesta forma de trabalhar, sobretudo o trabalho com eleitos, o trabalho com autonomia, eleitos, moradores eleitos, um trabalho em grande autonomia e com essa
forma de monitorização permanente em plenários, e com as decisões permanentes dos moradores a serem validadas, etc. Estamos a criar estruturas permanentes, espaços, que chamamos de espaços Nosso Bairro, Nossa Cidade, que são embriões de futuras associações, coletividades. Já nasceu uma associação, que é o Garrabás, que tem uma associação ambientalista dentro do próprio programa, e a ideia é consolidar a organização, consolidar a autonomia, garantir a sustentabilidade desta linha de envolvimento dos moradores e de tomada em mãos de todo o processo das suas vidas nos seus bairros. Portanto, este processo tem um horizonte de 10 anos, faltam 2 anos para completar o horizonte inicial que nós definimos, atualmente terá que ter outros desenvolvimentos posteriores, mas o que se pode dizer neste momento é que em sede de autoestima, em sede de visibilidade, etc., até em sede de segurança, portanto, a Esquadra Bela Vista foi a esquadra onde o crime mais baixou no país, portanto, uma coisa interessante, foi uma informação da PSP, nós não trabalhamos a questão da segurança, stricto senso, mas a vida comunitária gerou segurança comunitária e gerou maior estabilidade do tecido social. A reabilitação dos prédios está a mudar a face também, com a ajuda deles, com a ajuda dos moradores, pintam, colocam, constroem, fecham portas de acesso, etc., e substituem. Portanto, há um trabalho muito intenso dos moradores, e posso dizer-vos que na parceria com os moradores trabalham cerca de 800 voluntários. E agora temos, neste momento, outros voluntários, sobretudo para o estudo, que não são dos bairros, que têm de trabalhar connosco, são do IPS, são pessoas que aparecem e dizem: eu quero ajudar. E temos neste momento outros bairros da cidade, que não são de habitação pública municipal, a pedir à Câmara para desenvolver com os moradores desses bairros projetos semelhantes ao programa Nosso Bairro, Nossa Cidade, de participação, envolvimento, etc. E iniciamos esse processo a mais de 35 bairros. Portanto, é um processo que iniciou para resolver um problema concreto e está a transformar num exemplo para a cidade. O ambiente em relação da cidade, o olhar da cidade para a Bela Vista melhorou bastante, o olhar da Bela Vista para a cidade também melhorou bastante, e concluo dizendo que nas últimas notícias, e até ver o programa, só havia notícias negativas dos bairros da Bela Vista, basta ver a internet, deixou de haver notícias negativas sobre os bairros da Bela Vista, e as notícias que têm aparecido são notícias de caráter positivo, e isso é muito relevante para, não só para a autoestima, mas também para a sustentabilidade do processo. Portanto, não quer dizer que não haja problemas, há muitos. Quando me perguntam: bom, isso é interessante, mas não tem problemas, eu costumo dizer que é tudo um grande problema. Mas é um grande problema que está transformado numa grande oportunidade, e está transformado numa realidade diferente daquela que tínhamos antes. E isso, o objetivo é que aqueles territórios sejam territórios da cidade, como todos os outros, e neste momento posso dizer que, do ponto de vista comunitário, são territórios mais avançados que os outros territórios da cidade. E isso é uma conquista muito grande dos moradores em todo este processo, porque eles é que são o pilar e os construtores fundamentais de todo o processo. Temos que agradecer a instituições que nos têm dado um contributo importante, incluindo o IPS, naturalmente, temos uma forte parceria com o IPS, mas há instituições que não quiseram sequer ouvir falar do assunto. E que são instituições de resposta social. Também, isso não é bem o nosso filme. Nós temos a nossa área, e nós respeitamos isso, né? Temos a nossa área e queremos manter o nosso trabalho, e sai fora da nossa lógica de trabalho, não queremos entrar. Outros disseram: não, isso é uma coisa inovadora, complementa a nossa atividade, então vamos entrar. Portanto, as parcerias, se quiserem, concluindo, é com os moradores, é a grande parceria, e essa parceria está a gerar sustentabilidade, de facto. E pouca gente acreditava, mas está a gerar sustentabilidade. É menos direitinha, menos organizadinha do que a parceria com as instituições? É. É mais fluida? É. É mais complexa de gerir e manter? É. Mas está a gerar, neste momento, uma mudança profunda na vida das pessoas dos bairros, no sentido da melhoria da qualidade de vida. E isso era o objetivo central e está a ser claramente atingido. A reta final do processo é sustentabilidade do processo, organização, autonomia. Muito obrigado, assim, rapidamente. Muito obrigado, nós agradecemos.
É, sem dúvida, um excelente projeto. Dá sempre um gosto imenso quando estou presente em algumas das iniciativas e ver a paixão dos voluntários e da população daquela comunidade envolvida em qualquer que seja a atividade. A última que estive, recordo-me, foi relacionado com o estudo acompanhado ou apoio escolar e vi-se, quer pais, quer as crianças, com a alegria e o envolvimento de todos os voluntários nessa iniciativa. Para não perder mais tempo, passava também a palavra depois à doutora Carla Macedo, no qual nós temos desenvolvido desde 2018, em parceria, o projeto All in One, projeto esse que este ano, pela primeira vez, nós estamos em Setúbal, na Praia de Figueirinha e Albarquel, dando apoio aos portadores de deficiência ou de mobilidade reduzida para acesso à praia. Mais delongas, doutora Carla Macedo. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite em nome da autarquia de Sesimbra para vir falar um bocadinho deste projeto que é nosso de coração. Cumprimento todos os presentes e de maneira aqui a regrar um bocadinho o discurso e não perder o fio à meada, porque eu não sou muito boa nestas situações, eu preparei aqui uma breve apresentação e creio que não me vou exceder no tempo. Portanto, eu vou partilhar a tela de maneira que consigam acompanhar os pontos essenciais do assunto, começando aqui por fazer um enquadramento ao projeto. Portanto, este projeto, o All in One, nasce na sequência da aplicação do programa Praia Acessível nas zonas balneares e vamos ver se eu agora consigo mudar isto aqui. Desculpem-me aqui, ok. Portanto, só para enquadrar aqui, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definem as prioridades para 2030 e requerem, portanto, o envolvimento de todos de maneira a criar melhores condições de vida e oportunidades iguais para todos. E é um pouquinho aqui na questão das oportunidades iguais que se enquadra a questão da praia acessível e a questão do programa All in One. Portanto, a garantia da acessibilidade é sem dúvida um direito universal que, enfim, permite o aprofundamento da inclusão social no seu estado de direito. A acessibilidade pode ser descrita como uma qualidade do ambiente, portanto, do equipamento, produto, objeto ou serviço, que confere a possibilidade de assegurar a todos os seus utilizadores uma igual oportunidade de uso, com dignidade e segurança. E a questão da dignidade e segurança é muito importante aqui. Portanto, a questão do conceito de acessibilidade tem evoluído muito nestes últimos anos. Portanto, eu sou da área de turismo, sou técnica de turismo e quando terminei o meu curso, no início do século, não se falava de acessibilidade. Não se falava de acessibilidade nem no turismo, não se falava muito de acessibilidade nas outras áreas. E o conceito de acessibilidade, quando falávamos ou ouvíamos falar de acessibilidade, toda a gente pensava, passando o termo, nos coitadinhos, portanto, naquela pequena parcela da população que por via de um acidente, por via, enfim, de uma doença, até por vezes de nascença, estava à parte de nós, não tinha as mesmas possibilidades que os restantes comuns mortais tinham, de usufruir de tudo quanto aquilo nós usufruímos. Portanto, hoje em dia o conceito de acessibilidade evoluiu muito, nós deixámos, eu pus aqui estes pequenos ícones, portanto no início do século o único que se via era este aqui, portanto o senhor em cadeira de rodas, e se tomar em conta, com o passar destas duas últimas décadas, nós começámos a ver muito mais ícones e esta questão da acessibilidade, que passou a ser inclusão, abrange muito mais pessoas, abrange os idosos, abrange as grávidas, as famílias com crianças pequenas, com carrinhos de bebê, os obesos, os anões, os que não são só cegos, mas aqueles que têm baixa visão, como eu, que já uso óculos,
e, portanto, nós passamos do deficiente coitadinho para o qual era preciso implementar uma série de condições extra para que ele pudesse ir às finanças ou ir ao médico, para implementar soluções que são inclusivas e que servem todos. Isto é a grande novidade, ou pelo menos eu que já ando por aqui há algum tempo, a grande evolução que teve esta situação da acessibilidade. Tanto que nós, nos cursos, seja de turismo, seja de desporto, seja, enfim, até às licenciaturas de, como se diz, para falar com os surdos, agora falta-me o nome, portanto, existem cadeiras que focam esta questão da acessibilidade nos mais diferentes cursos, nas mais variadas áreas de ensino que preparam os novos profissionais. A título de curiosidade, eu coloquei aqui alguma legislação que pode ser consultada por quem tiver mais curiosidade em explorar um bocadinho esta questão da acessibilidade, inclusão e a evolução nos últimos anos. E então chegamos aqui um bocadinho, chegamos ao programa Praia Acessível. Portanto, esta evolução do conceito de acessibilidade, inclusão, que tem sido suportada e apoiada e motivada por muita publicação de muita legislação nacional, que obriga a que todos os espaços públicos e todos os serviços sejam inclusivos e que recentemente inclui até mesmo coimas para os serviços, para os edifícios, enfim, para uma grande panóplia de atividades que não cumpram as regras de serem inclusivos, de permitirem a utilização e a fruição por todos os utilizadores. Nasce então o programa Praia Acessível. O programa Praia Acessível é um programa que existe desde 2005, é coordenado pelo Instituto Nacional de Reabilitação, é promovido e é partilhado pelo Turismo Portugal e pela Agência Portuguesa do Ambiente. E tem como objetivo dotar as zonas balneares de um conjunto de condições que permitam o seu uso universal, sem que se ponham em causa as idades, as dificuldades de locomoção, de mobilidade ou as necessidades especiais dos utilizadores. Em Sesimbra, o programa Praia Acessível está implementado desde 2006, o primeiro ano em que a Praia do Ouro recebeu o galardão. Em 2015, o município obteve mais um galardão acessível na Praia do Moinho de Baixo, com algumas diferenças, porque não vou entrar em detalhes sobre o programa Praia Acessível, mas ele tem alguns critérios imperativos e tem outros que são, chamemos-lhe acessórios, não são obrigatórios, e portanto estas duas zonas balneares têm condições muito diferentes. E em 2017 a Praia do Ouro recebeu então o prémio Praia Mais Acessível. Esta ação, portanto, este prémio é promovido pelo Instituto Nacional de Reabilitação e pelo Turismo Portugal e é um reconhecimento às praias e aos promotores que envidam os esforços necessários, enfim, nas mais variadas áreas, para que as suas praias tenham as condições necessárias de serem fruídas por todos. Ora, desde 2014, que a autarquia procurava uma parceria que ajudasse à supressão de uma das maiores lacunas que nós achávamos que a Praia do Ouro apresentava. A Praia do Ouro é uma piscina de água salgada, as condições naturais e morfológicas da praia fazem com que ela seja, por excelência, uma praia acessível. Foi feito um grande investimento em termos de equipamentos, enfim, que dotou a praia com algumas condições que ainda não tinham, mas o que nós notávamos na conversa com os utentes e na monitorização que fazíamos do programa Praia Mais Acessível é que existia uma grande lacuna no apoio ao utente. Estes utentes são utentes que vêm para a praia muitas das vezes sozinhos, aliás, eles querem ser independentes,
como nós queremos ser independentes. Para nós, o facto de termos que utilizar a ajuda de alguém ou pedir a ajuda de alguém para fazer determinada tarefa, enfim, é uma coisa que nós não gostamos muito. E eles ainda mais, porque se sentem debilitados, porque se sentem fragilizados na sua independência. E então, quando falávamos com os utentes, eles gozavam da praia, fruíam a praia, mas não tinham a dignidade e as condições que permitiam que eles, com independência ou com segurança, aliás, com independência e com segurança, pudessem ir ao banho. Então, a questão da ida ao banho era um momento valioso na praia, mas nem todos os utentes o podiam fazer com segurança. Então, o que é que nós pensámos? Nós pensámos que precisávamos de alguém que ajudasse neste momento, alguém com competências muito específicas em quem nós depositássemos com segurança estes utentes e em que eles também confiassem, com toda a segurança. Portanto, eu pus aqui um bocadinho, em termos de brincadeira, nós procurávamos uma matéria-prima, portanto, com algumas competências muito bem definidas na área da fisioterapia, na área da empatia com o público mais sensível e que tivessem também uma consciência cívica e social, que era um fator-chave. De qualquer maneira, nós começámos à procura deste tipo de parcerias por volta de 2014, 2015, deparámos-nos com muitos obstáculos, batemos a muitas portas, institutos públicos, institutos privados com gabinetes de responsabilidade civil. No entanto, enquanto autarquia, é sempre muito complicado encontrar apoios, não é? Porque, enfim, as autarquias, à partida, toda a gente pensa que têm que fazer tudo e que têm todas as responsabilidades e, portanto, é muito complicado, às vezes, olharem para nós como um parceiro. Pronto. A não ser que seja, e peço desculpa à frontalidade, mas a não ser que seja para ganharem alguma coisa com isso em termos financeiros, monetários, à custa de subsídios, enfim. Portanto, este projeto, como todos os outros, deparou-se com muitos obstáculos, com muitas dificuldades. A maior dificuldade era sobretudo a questão financeira, a questão do financiamento do projeto, porque nós entendíamos que para exigir estas responsabilidades e para termos portanto, chamar as pessoas com as competências certas, esta responsabilidade tinha que de alguma maneira ser compensada. Porque a sustentabilidade é também isso, não é? A sustentabilidade é que cada uma das partes possa obter a compensação pelo seu empenho, e isto torna as sociedades mais justas. Portanto, nós pensámos num modelo em que fosse um voluntariado, onde os jovens pudessem obter uma bolsa que lhes pagasse pelo menos as despesas que têm com transportes, com refeições, etc. E como tal, nós também os pudéssemos responsabilizar. Pronto. E ali por volta de 2014, 2015, 2016, 2017, batemos a muitas portas, chegámos por fim ao Instituto Politécnico de Setúbal. De imediato, ainda não era o professor Carlos Mata com quem nós falámos, mas falámos logo desde o início com a professora Patrícia Arguello e com a professora Teresa Figueiredo, e desde o início o IPS reconheceu o valor do projeto. Reconheceu o valor do projeto, quer seja na questão, portanto, da integração de todos os cidadãos, mitigando as desigualdades, na aplicação de conhecimentos e aquisição de competências por parte dos alunos, e também, obviamente, e muito importante, que todas as instituições de ensino devem promover e motivar o desenvolvimento de uma atitude de responsabilidade cívica e de consciência social nos seus alunos. O Instituto, portanto, o Politécnico reconheceu, mas nós não conseguimos, por todas estas dificuldades, implementar desde logo o projeto. Então, em 2017,
Como eu vos disse há pouco, portanto, a Praia de Sesimbra, a Praia do Ouro, obteve o primeiro prémio no prémio Praia Mais Acessível, que é um prémio atribuído a nível nacional e que reconheceu a Praia do Ouro como a praia mais acessível de Portugal naquele ano. E este momento foi um momento de viragem muito importante para o programa All and One, para o projeto All and One, porque para além de exteriormente todas as entidades reconhecerem portanto, o trabalho e o esforço feito em termos da Praia do Ouro para ser uma praia acessível, também foi possível, mesmo internamente, que a autarquia olhasse para o projeto com outros olhos e desde aí, não conseguindo nós, sponsors externos à autarquia, começámos a ter anualmente uma verba, enfim, uma verba simpática atribuída a este projeto e que nos permite então financiar o mesmo em termos das bolsas aos jovens. Estes jovens voluntários são jovens então do Instituto Politécnico de Setúbal, que o Instituto Politécnico de Setúbal nos ajuda a procurar, nos indica, se envolve na divulgação do projeto junto dos alunos, com aquelas competências muito específicas que eu vos indiquei. Por enquanto temos aberto o projeto a jovens de fisioterapia, tentamos ter sempre equipas em que um é fisioterapeuta, já vamos explicar um bocadinho melhor porquê, e depois abrimos aos alunos de desporto, de animação sociocultural, enfermagem, e este ano temos pela primeira vez uma jovem estudante de enfermagem que integrou o projeto e portanto, podemos então pagar uma bolsa, que é uma bolsa simbólica, mas que de alguma maneira nós sentimos que eles se sentem recompensados para além da recompensa que obtêm, portanto, na ligação com estes utentes. Ora, este projeto All and One é então regrado por um protocolo que foi assinado entre a autarquia de Sesimbra e o Instituto Politécnico de Setúbal. É um protocolo que, para além de estar neste momento a trabalhar sobretudo com o All and One, o protocolo é um bocadinho mais abrangente e nós temos ambições, Carlos, de conseguirmos chegar às outras áreas que prevêem sobretudo a procura de soluções arquitetónicas, logísticas, tecnológicas que nos permitam colocar as praias de Sesimbra, que nos permitam tornar as praias de Sesimbra sempre mais acessíveis e mais inclusivas. Para não me perder aqui, por isso é que eu fiz a apresentação, para não me perder aqui do foco, voltando aqui ao foco e deixando um bocadinho de parte o protocolo e as suas vertentes e abrangências, portanto, o projeto All and One, as funções dos jovens são a gestão e o controle dos equipamentos afetos ao programa Praia Acessível, a gestão da área de conforto, que é a área sombreada que temos na praia para estes utentes, e do acesso a esta área. Portanto, eu não me foquei muito nisto porque pensei em falar mais abrangentemente do All and One e não ir tanto ao detalhe, mas obviamente neste período e nesta época de contingência e de pandemia foram criadas condições específicas para a implementação deste projeto que foram vistas juntamente com a Capitania e com a Saúde, com o Sr. Delegado de Saúde, tendo-nos sido aprovado o que apresentámos. Então eles este ano têm também que, portanto, proceder à desinfecção de todos os equipamentos entre utilizações, portanto é o que está aqui a seguir, e depois, e o mais importante de tudo, é realmente o apoio ao utente em todas as áreas em que ele possa ser solicitado. A informação, o acompanhamento, a transferência entre equipamentos, o apoio na ida ao banho, enfim, esta transferência entre equipamentos e o apoio ao banho está aqui a vermelho porque esta época não é realizado. Tendo em conta as questões da pandemia, eles este ano, portanto, gerem os equipamentos, desinfetam os equipamentos, entregam os equipamentos a todos os utentes que os solicitam. A disponibilização de equipamentos é feita por reserva, mas, portanto, não há o contacto físico próximo com o utente, ok? Pronto. Depois eles também fazem o registro de utilização diária e semanal dos equipamentos e fazem a realização de inquéritos
que são situações muito, muito importantes para que nós possamos monitorizar, portanto, o decurso do programa. Portanto, o município de Sesimbra e todos os utentes encontram-se muito reconhecidos pela abertura do IPS à comunidade, neste caso, com a colaboração neste projeto, que permite, portanto, uma aproximação dos alunos à realidade que vão encontrar e proporcionam a um segmento da população que é mais vulnerável do que nós a oportunidade de fruir da praia a 100%, situação que poderia estar, portanto, enfim, limitada caso não existisse este apoio especializado ao utente. Não vou falar muito mais, porque eu acho que o reflexo dessa alegria são realmente as fotografias e os vídeos com que eu vos vou deixar a seguir, onde podemos ver os alunos juntamente com os utentes, em algumas fases aqui portanto, das tarefas que têm que desenvolver, e penso que as fotografias falam por todos. Eu vou tentar agora só passar um vídeo que foi feito por um utente que está connosco desde o início. Deixe-me ver aqui se eu consigo aumentar o vídeo. Não sei o que fiz. Parei o vídeo, Carlos, deve ter parado. Sim, talvez. Eu vou tentar passar mais uma vez. Se não conseguir, então terminamos, está bem? Porque eu gostava mesmo de vos mostrar o vídeo. Peço desculpa, mas eu sou muito naif nestas. Um bocadinho. Pronto, então vamos lá ver. Se desta vez dá. Eu estava a tentar aumentar, pôr em tela cheia, e talvez por isso tenha feito aqui alguma coisa. Já não vou mexer mais, está bem? Pronto, só para terminar, vou-vos dar alguns dados quantitativos, porque são sempre importantes.
Portanto, nós estas 2 épocas, vamos falar só das 2 épocas porque a terceira ainda está a correr, já temos alguns dados, mas é melhor dar dados fechados. Nestas 2 épocas, o município investiu neste projeto só para os jovens, sem estarmos a falar de aquisição de equipamentos e manutenção de equipamentos, perto de 10 mil euros, ok? Envolvemos à volta de 55, 56 jovens e tivemos perto de 850 utilizações de equipamentos. Ou seja, quando eu falo em utilizações de equipamentos, falo utilizações de tiradores nas 2 últimas épocas. Sendo que esta época o município adquiriu, portanto, 2 novos equipamentos, nomeadamente andarilhos anfíbios e canadianas anfíbias. Viram no vídeo aquele grupo de idosos, senhoras que iam ao banho, portanto elas não precisam exatamente de um equipamento de ir ao banho, elas precisam de uma canadiana que lhes permita andar no areal sem afundar, ou de um andarilho que tem a mesma função que o andarilho que vemos por aí, que os idosos utilizam, os séniores utilizam, portanto apoia a marcha e depois eles podem se sentar à beira da água, molhar os pezinhos, brincar com os netos, etc. E, portanto, enfim, é como vos digo, eu acho que a alegria que conseguimos passar aos utentes, sejam eles 800 ou sejam eles 8, é a mais-valia que o projeto tem e, como tal, o município de Sesimbra e os utentes estão muito agradecidos aos jovens e ao IPS por nos ter ajudado portanto, a cumprir este objetivo. Muito obrigada. Nós agradecemos o convite e, como é óbvio, trabalhamos com gosto e estaremos sempre disponíveis. Este ano com 20 estudantes, mas estamos sempre disponíveis para colaborar e tem sido sempre gratificante, quer ao nível da formação que damos também previamente aos participantes. No mais longo, passar também a palavra ao estudante Bruno Ferreira, presidente da mesa da Assembleia da Associação Académica, para partilhar alguns dos projetos que são desenvolvidos em parceria com o Instituto. Bom dia a todos. Vou também aqui fazer uma partilha de uma apresentação, só para também não me alongar muito e conseguir... Não sei se eu consigo... Ok. Acho que estamos todos a ver. Bom, começo por agradecer em nome da Associação o convite por estarmos aqui presente, cumprimentar as pessoas que me acompanham como oradores e todos os participantes neste webinar. Falar sobre parcerias e sobre a associação académica é sempre algo que eu tinha aqui horas e horas para falar, porque uma associação académica de estudantes vive muito disto, de parcerias, de apoios, nesse sentido. No entanto, tentámos aqui, em conjunto com os meus colegas, focar em 2 ou 3 que conseguíssemos aqui enquadrar com alguns ODS, mas também com a parceria com o Instituto. Começar por o acolhimento aos novos estudantes. Isto do acolhimento aos novos estudantes é uma coisa que, tanto da parte do Instituto como da Associação, levamos muito a sério, porque temos noção que é nestes meses iniciais que eles escolhem a nossa instituição que nós, entre aspas, os agarramos no sentido de ajudar a combater, é dos principais razões para ajudar a combater aqui a questão do abandono escolar e etc., que não é um problema só do IPS, é um problema do ensino superior em geral e que tem vindo a diminuir bastante nos últimos anos. Qual é a parte do acolhimento? O acolhimento tem várias atividades, mas a que nós gostávamos de enfatizar e vos explicar um bocadinho tem a ver com uma atividade que fazemos há 2 anos, uma parceria entre o Instituto, a Associação e a própria Cooperativa de Educação Marinha Ocean Alive, e que basicamente significa pegar em todos os novos estudantes, organizá-los por grupos, juntamente com atuais estudantes, porque o acolhimento faz das pessoas que já cá existem, e deslocá-los para as margens do estuário do Sado, ali na zona industrial da Mitrena, ou seja, muito perto do campus em Setúbal, e fazer uma recolha do lixo, daquele lixo que a zona industrial por si só tem,
produz e que rapidamente vai ter ao estuário do Sado ou que vai ter às pradarias, como fala muito a Ocean Alive, e que polui o rio Sado. Nos últimos 2 anos foram recolhidas mais de 6.000 quilos, em que, depois temos esta dificuldade, nós gostaríamos que estes 6.000 quilos fossem todos reciclados, mas há muito lixo ali que tem anos e anos e que já não está próprio e que não é próprio para reciclar. Claro que aqui conseguimos 2 grandes objetivos. O primeiro é, desde o início que eles entram no Instituto Politécnico de Setúbal, conseguirmos dar-lhes aqui formação cívica no sentido da importância e da sustentabilidade tanto dos oceanos como do nosso meio envolvente. E também o espírito, e que é mostrado aqui nestas fotos a seguir, o espírito que é feito entre eles e de união e desta atividade, estamos a falar de que esta atividade decorre durante uma manhã inteira, é muito gratificante e eles ficam muito contentes e temos tido acompanhamento da comunicação social e os próprios novos estudantes, as declarações que fazem à comunicação social é no sentido de estou a adorar, estou a gostar, estou-me a sentir útil, o que também é importante para eles aprenderem e conseguirem fazer e sentirem-se acolhidos e criar os laços de amizade. E ao mesmo tempo estamos aqui a ter uma formação cívica e uma parceria sustentável entre a Associação e o Instituto, e que tem o apoio também de algumas juntas e da autarquia, no sentido de ceder os materiais e os sacos, como podem ver aqui na foto mais à direita, para reciclar, e os sacos e depois é entregue para a reciclagem e os outros para os lixos residuais. Antes disto, eles têm uma própria formação, não é que não sabemos todos reciclar, mas o que é que devem e o que é que não devem, porque há muito lixo característico desta zona, portanto, isto é muito uma componente cívica nesse sentido. Isto, a primeira atividade, também para não me alongar muito. Segunda atividade que nós, e as últimas 2 são mais já neste tempo de pandemia, que tivemos que adaptar, o vereador falava da questão dos dados, mas tivemos todos que adaptar aqui a nossa realidade e a associação não foi exceção. O que é que foi feito? De um momento para o outro tivemos que passar para aulas de ensino à distância e de um momento para o outro percebemos que, já tínhamos vindo a perceber, mas percebemos que nem todos os estudantes tinham as condições necessárias, isto depois explica aqui através do inquérito e etc., para conseguirmos que acompanhassem as aulas em ensino à distância. E prontamente, desde a primeira instância, o Instituto e a Associação partiram ali pedra no sentido de criar um programa que tivesse várias vertentes. Primeiro, avaliar os computadores, que tendo em conta que não estávamos nas instalações do Instituto, que pudessem ser emprestados esses computadores, mas também alguém que tenha, algum outro estudante, docente, funcionário, até comunidade externa, que tenha um computador e que não esteja a utilizar, que conseguisse partilhar com aqueles que mais precisam. Mas depois chegamos a uma conclusão que isto é tudo bonito, os computadores temos, mas falta a questão da internet, porque muitos deles, isto depois o professor Carlos Mata então foi da pessoa da parte do IPS que esteve envolvido nisto e sabe que as necessidades eram muito específicas, ou era só computador ou era só internet, porque depois isto, dizer que temos internet também é muito subjetivo, porque estamos a falar de aulas por videoconferência, estamos a falar de uma grande carga de gastos de dados e etc. E a desafio também do Sr. Presidente, que acho que também já ouvi para aí, não sei se ainda continua, mas também não o cumprimentei há bocado, a Associação tentou criar aqui uma situação que ainda hoje acontece, que foi adquirir hotspots, pequenos hotspots, que conseguíssemos emprestar aos estudantes com o pagamento da sua mensalidade. Ou seja, os estudantes não tinham qualquer custo, e foram emprestados mais de 70 computadores, e não tinham qualquer custo com esta necessidade. E com isto tinham todas as condições para assistir às aulas, dentro dos horários e das regras dos outros. No âmbito desta questão, desta parte do projeto dos hotspots, que ainda decorre e vão decorrer até ao início de agosto, porque alguns calendários de algumas escolas
foram prolongados por causa das paragens que houve do Covid. Concorremos a um prémio do Santander, foi uma candidatura espontânea, foi no sentido de perceber, porque o Santander estava a promover uns prémios para quem conseguisse, quem tivesse a fazer medidas específicas no âmbito eles chamam universitário, mas eu chamo-lhe mais do ensino superior, de medidas extraordinárias de apoio ao Covid. Lançámos o barra à parede e logo na primeira fase ganhámos, aquilo não tem lugares, tem a atribuição de um prémio, e nós e mais 4 projetos espalhados por esse país ganhámos e fomos reconhecidos pelo Santander. Claro que aqui podemos enquadrar na questão da inclusão, do acesso à educação, para todos e a igualdade de acesso do ensino à distância. Entretanto, só para perceberem o tipo de publicidade que foi feito, a questão porque para além dos inquéritos que falávamos anteriormente, também muitas das vezes foi lançado essa questão, aqui os hotspots, que como devem calcular, arranjar hotspots em tempo de início de pandemia não foi uma tarefa muito fácil nesse sentido. Vai ter gastado. Não, estava a ver se era eu que... Não. Ok, próximo projeto e para não me alongar muito mais. Todos, já estou a andar demais, exato. Todos os anos, no âmbito que não ocorreu, foi adiada Semana Académica de Setúbal, que é também uma grande parceria entre a Associação, o Instituto, o município, as juntas de freguesias envolventes, porque sem esta ajuda toda também a Associação não conseguia dinamizar. Este ano não houve, mas todos os anos, dentro desta atividade, nós homenageamos uma entidade, normalmente do distrito de Setúbal, para entrega simbólica de um valor, e na inauguração da Semana Académica até convidamos para estarem presentes. O ano passado, se não estou a erro, foram os bombeiros voluntários de Setúbal, há 2 anos, por causa da questão dos fogos, há 2 anos já foi a ReFood de Setúbal, ou seja, sempre nesta onda. Este ano, como é um ano excepcional para tudo, quisemos fazer uma coisa maior, ou seja, no sentido de conseguirmos aqui chegar mais longe. E o que é que fizemos? Para além do contributo da associação, do contributo de muitos docentes, funcionários da instituição, do professor Carlos Mata, que é a pessoa que normalmente ajuda aqui nesta ligação e nesses contributos, quisemos fazer diferente e quisemos abrir a toda a comunidade do IPS esta contribuição. E achamos nós que, pronto, ok, vamos todos ajudar e vamos ajudar quem tem ajudado muito nesta altura de pandemia, neste caso o Banco Alimentar contra a Fome. E o que é que fizemos? Fizemos uma recolha de donativos, falámos com alguns parceiros para comprar, neste caso, leite a custo subsidiado, e conseguimos, entre a contribuição da associação, dos docentes e as ajudas que nos chegaram deste programa, cerca de 11 mil litros de leite que fomos entregar juntamente com o Instituto no passado dia 7 de julho, se não estou em erro. Isto é o leite todo aqui que conseguimos contribuir para o Banco Alimentar. Agradecer também ao Banco Alimentar, que sempre desde o início bastante disponível para receber esta contribuição, e ao Instituto e ao professor Carlos Mata em específico, porque no Instituto é quem tem esta responsabilidade e é quem normalmente neste tipo de parcerias faz muito com a associação. Não me vou alongar muito mais, estou disponível para dúvidas. Obrigado mais uma vez pelo convite e obrigado pela vossa atenção. O Carlos Mata pode ser o rosto, mas é de todo o IPS, neste caso, porque somos todos contribuímos para esta causa e para outras. Dado que nós temos aqui o espaço de manobra do tempo que tinha inicialmente previsto 1 hora, mas com o IVA há sempre o espaço também de podermos arrastar um pouco mais de tempo, queria passar a palavra ao engenheiro Mário Parra da Silva, Chair of the Board do Global Compact Network Portugal. Eu costumo dizer que é o rosto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Portugal. Temos aqui também, já reparei, temos aqui presentes alguns dos embaixadores
dos ODS, ao nível, neste caso, do ODS 4, o professor Fernando Miguel Seabra, a professora Verónica, também do IPCA, daí nós que o webinar permite-nos também estar de norte a sul, tanto que este webinar nós temos, agora estou a reparar, uma diplomada que está em Angola, a Rosa, que se calhar recebia quase o prémio de estar nos 17 webinars, mas passo a palavra ao engenheiro Mário Parra da Silva e mais uma vez obrigado pela sua participação. Bem, então antes de mais, bom dia a todos. Muito obrigado ao Instituto por mais este convite. Como o professor Carlos Mata disse, já sou reincidente. E também obrigado a todos pelos projetos que apresentaram e que são de facto exemplos muito bons do que é a política geral de parcerias. Eu penso que aqui sou mais o presidente da Aliança para os ODS do que propriamente do Global Compact. O United Nations Global Compact, que sou chair of the board, é uma iniciativa de empresas, para empresas, embora tenha muitas outras partes interessadas, não empresariais, como universidades e câmaras municipais, ou sindicatos e por aí fora, mas é business centered e business leaded, governada pelas organizações empresariais. A Aliança não, a Aliança é mais vasta e no fundo pretende assegurar a relação entre a rede portuguesa do Global Compact e o Global Compact em geral com o máximo possível da sociedade portuguesa. Algumas entidades têm entrado para a Aliança e depois passam para o Global Compact propriamente dito, é o caso, por exemplo, agora tivemos a adesão no Global Compact da Câmara de Famalicão, como já temos outras câmaras e outras entidades, e o denominador comum de tudo isto é a necessidade da parceria. As parcerias estão não apenas no Objetivo 17, mas estão embebidas em toda a Agenda 2030. Na realidade, durante muito tempo, nós tivemos alguns problemas conceptuais, hoje teremos outros, não há épocas perfeitas, nem há fórmulas perfeitas, mas um dos problemas conceptuais dos anos 80, 60, 70, 80, 90, embora houvesse vozes que falavam contra aquilo e diziam, cuidado, porque há de certeza limites ao nosso crescimento, mas havia um bocado a ideia de que o planeta era mais ou menos infinito. Reciclava-se e tal, e aquilo dava para tudo, e podíamos continuar com o modelo de desenvolvimento indefinidamente. A principal razão por que o modelo de desenvolvimento era considerado tão bom é porque de facto produziu magníficos efeitos. Nós estamos na melhor época da humanidade sem qualquer espécie de comparação com o passado. Basta recuar 50 anos para vermos uma situação comparada com a de hoje, é de uma desgraça enorme, como todos temos um nível de felicidade à escala mundial que não tem qualquer tipo de precedente. Obviamente foi posto em causa por esta reação enlouquecida que houve em relação ao Covid, que não é uma reação normal, é uma reação neurótica e uma reação que está a causar muitíssimo mais problemas do que o Covid propriamente dito. O Covid é um vírus, nada mais, mas a pandemia não é bem um vírus, é um fenómeno de histeria coletiva que é uma coisa diferente. Em relação à ideia de parceria, também não havia essa ideia. Há umas dezenas de anos atrás, a ideia era da concorrência e cada um que concorrer concorre melhor do que o outro, portanto ganha mais do que o outro, logo fica melhor. E se toda a gente no mercado concorrer, há uns que se perdem, claro, que ficam por baixo, mas o mercado é o próprio, todo ele sobe, porque a concorrência é que é o grande motor do sucesso. Demorámos muito tempo a perceber que a cooperação era um motor de sucesso maior do que a concorrência e demorámos muito tempo a perceber que o planeta é muito finito, é muitíssimo finito. Mas eu digo, demorámos a perceber ao nível da comunidade científica, ao nível da comunidade técnica, ao nível da comunidade pensadora, digamos assim, agora os egoísmos nacionais, os egoísmos de bairro, os egoísmos de cidade, os egoísmos de grupo, os egoísmos de raça, os egoísmos da cor do cabelo, da cor da pele, tudo isso continua aí intacto. O ser humano é o que é. E à mínima oportunidade tudo isso volta
a surgir. E tudo isso começa outra vez aos gritos a dizer que a culpa é deste, a culpa é daquele, a culpa é do outro, voltem para a África, façam isto, vão para a rua, não sei o quê. Isso tudo na nossa sociedade, mas não só na nossa, um pouco por todo o mundo, apanha a oportunidade e levanta logo a cabeça outra vez. Os exemplos que foram mostrados foram exemplos muito bons, eu gostei muito, de aplicação prática de grandes conceitos da sustentabilidade. A sustentabilidade genericamente é a obrigatoriedade que nós temos de encontrar um modelo de desenvolvimento que vá ao encontro das necessidades de todas as partes interessadas, sendo algumas dessas partes interessadas não humanas, não são humanas, são de suporte à humanidade. É o ambiente natural, é a biosfera, todos os animais, tudo isso concorre para que nós consigamos existir e é o interesse imperativo das sociedades futuras, das crianças que não nasceram, dos seres humanos que não viram. Portanto, trata-se de uma procura de conciliação de interesses tão vasto quanto possível. Mas toda a gente sabe, desde que se falou daquela coisa de que a borboleta bate as asas num sítio e temos uma tempestade no outro, que isto exige uma forma de governo global. Não há nenhum drama nisso, mas há um enorme egoísmo mundial contra isso. E porquê? Uma das razões é a democracia. A democracia não está suficientemente aprofundada. A democracia tem-se baseado muito na ideia do egoísmo, que é a gente safa-se, arranjamos aqui um governo bom para nós, safamos o melhor que podemos e os outros estão lá a saber. Basicamente é a atitude da Holanda perante a discussão do quadro comunitário, ou é a atitude de muitos países em relação ao seu vizinho direto. Querem saber, eles morram à vontade, não tem nada a ver. Isto é profundissimamente errado. Só com uma noção de ser humano integral, independentemente das suas diferenças físicas, fisionómicas ou cosméticas, nós somos um único ser humano à superfície da Terra, e essa assunção da superioridade do ser humano começa a não receber lições de fora, mas procurar encontrar as lições cá dentro, como mostrou o Sr. Vereador. Mas também começa pelo respeito pelos mais fracos. Sem respeito pelos mais fracos, pelos menos favorecidos, não há sensação de humanidade. A humanidade inclui pessoas como eu, que tenho quase 70 anos, e que já têm algumas dificuldades de mobilidade. Até, às vezes nas praias começo a pensar que dava um certo jeito andar naquelas cadeirinhas com as rodas muito grandes, porque evitava o esforço de caminhar pela areia aquele tempo todo. Depois penso que me faz muito bem e pronto, fica assim. Mas também o exemplo de parcerias do Instituto e o exemplo de cidadania que dá aos estudantes logo no início. É a multiplicação de milhões e milhões e milhões de exemplos deste género que fará um mundo novo. Não é de cima, tem que ser de baixo. Tem que ser difundido por toda a gente e tem que toda a gente tentar criar um mundo novo à sua porta. Aliás, sempre que nós procuramos criar um mundo novo na casa do vizinho, não acontece nada. Só acontece quando nós procuramos criar um mundo novo na nossa própria casa, no nosso bairro, na nossa rua, na nossa praia, na nossa escola, por aí fora. É assim, é isto que a Agenda 2030 diz. Mas é essencial uma coordenação global. Porque senão o que sucede é que cada pequeno grupo vai trabalhar para a sua pequena necessidade. E pode perder-se de vista a grande necessidade. Por exemplo, nós temos absoluta necessidade em Portugal, embora às vezes isso não deixe aqui, de trabalhar para a sustentabilidade dos recursos no mar. Logo mais, da pesca sustentável. Nós temos absoluta necessidade de trabalhar para a floresta sustentável. E, portanto, para uma indústria que gera riqueza para o concelho, mas também produza bem-estar geral, não apenas para os habitantes do concelho, mas para o conjunto da humanidade. Nós temos absoluta necessidade de reorganizar as cadeias logísticas. Na reorganização das cadeias logísticas, os portos podem ter um papel fundamental, bem como as linhas de comunicação. Há sempre um preço a pagar. Qualquer linha de comunicação tem um impacto ambiental negativo. Mas causam um bem maior ou não causam um bem maior? Ou seja, é esta necessidade de sairmos um pouco do nosso local
e sermos cidadãos do mundo, que nós, nas Nações Unidas, o Global Compact é das Nações Unidas, e a Aliança também é orientada pelo Global Compact, que é das Nações Unidas, que por sua vez recebe a orientação de Nova Iorque. É esta necessidade de cada um de nós ser um cidadão local, mas simultaneamente ser um cidadão do mundo, que nós procuramos difundir. Nós hoje que temos já, estamos em 2020, portanto já temos uns aninhos de execução da Agenda 2030, temos evidências muito concretas, não é à toa que as empresas aderem ao Global Compact em Portugal, e vão em mais de 100, das quais todas as grandes cá estão. Não é à toa que as empresas encontram aqui uma orientação que consideram preciosa. E isto porquê? Porque também desde o início não se assumiu na Agenda 2030 das Nações Unidas que nós estávamos no caminho errado totalmente. Não. Assumiu-se que nós estávamos num caminho globalmente certo à custa do ambiente. E à custa das pessoas, em certo sentido à custa das pessoas, mas não é à custa das pessoas como se possa pensar. Veja-se, por exemplo, o problema das migrações. Porquê é que não houve migrações há 30, ou 40, 50, ou 60, 70 anos atrás? Não havia migrações porque não havia população. A população da Nigéria vai chegar aos 400 milhões de habitantes daqui a pouco tempo. Porquê? Porque eliminámos a mortalidade infantil. Porque eliminámos a mortalidade materno-infantil. E porque hoje os sobrevivos são muito mais. A necessidade de inclusão hoje é maior do que nunca. Porquê? Porque as pessoas sobrevivem. Muito provavelmente, há 100 anos atrás, eram deitadas fora. Hoje nós temos um mundo que mantém as pessoas vivas. Vejam, por exemplo, aquilo que se dizia, a África vai desaparecer, a população vai reduzir-se a 1/3. Porquê? Porque está toda a gente infectada de SIDA. Não. A população da África cresce. Brutalmente. Porquê? Porque nós controlamos a SIDA. Isto é, os resultados práticos do modelo de desenvolvimento não são maus, excepto que nós fizemos isto tudo à custa do ambiente. Portanto, precisamos de um novo modelo de desenvolvimento. O novo modelo de desenvolvimento é uma enorme oportunidade para toda a gente. É uma enorme oportunidade para as empresas e hoje, passados estes anos, verificamos que elas estão a agarrar essa oportunidade e a criar novas formas de negócio e novos produtos e novos serviços baseados na ideia da sustentabilidade. Mas é uma enorme oportunidade também para outros setores da sociedade. Muito mais antiga que o automóvel. Porquê é que não se valorizou a bicicleta? Pois, não havia o movimento da sustentabilidade a empurrar as pessoas para o uso das bicicletas. Eu vou ao Portinho da Rábida, em geral, de bote. Comecei por ter um bote em Albarquel, há 40 anos atrás, e vou, em geral, de barco. E aquela costa sempre me incomodou imenso aquele floco de automóveis por cima das praias. Aquilo era um absurdo completo. Não haveria um autocarrozinho, um transportezinho que pudesse levar as pessoas a fazer uma coisa. Porque o que nós temos de conseguir é a felicidade máxima para o máximo número de pessoas. Portanto, temos que pôr em prática os meios que permitam às pessoas desfrutar, permitam às pessoas ser felizes, permitam às pessoas ter boas experiências, não comprar coisas. O grande objetivo é fazer com que as pessoas comprem cada vez menos coisas. Cada vez que compram uma coisa, estão a gerar um grande balde de lixo. Portanto, em vez de comprar um automóvel, aluguem-no, usem-no. Eu ainda veio de ver o dia em que as câmaras porão à disposição das pessoas não apenas bicicletas, não apenas trotinetes, mas também automóveis. E pronto, e a pessoa precisa de um automóvel, porque de vez em quando também precisa de um automóvel, não é? Agora, toda a indústria automóvel tem que se reorganizar, e está a reorganizar-se. Toda a indústria que se baseia na venda de coisas está a reorganizar-se para se basear na experiência de coisas. Experiência de coisas. Experiência não implica posse. A maioria das vezes a posse termina num armário onde já estão 35 pares de sapatos, 80 vestidos que deixaram de se usar e sei lá quantos brinquedos de rapazes que foram comprando e enfiando lá dentro e que não usam. A paranoia de oferecer N coisas às crianças no Natal, que depois acabam todas em enormes montes de lixo que as crianças já não usam. Tudo isto é uma perfeita loucura.
Mas a indústria está a agarrar essa oportunidade. A indústria está a fazê-lo. As câmaras estão a fazê-lo. As instituições estão a fazê-lo. Eu tenho, nisso sou tão incuravelmente otimista como outros bem colocados no nosso país, mas sou um incurável otimista porque, de facto, com a idade que tenho, olho para trás e vejo muito que se evoluiu. Também vejo as pessoas com mais medo. É uma loucura total. É uma loucura total. Acima de tudo, temos que salvar aquilo que é o essencial da vida, que é estarmos uns com os outros, comunicarmos uns com os outros, sermos francos, abertos, honestos uns com os outros e sim, dar a mão uns aos outros. Sem isso não haverá sustentabilidade nenhuma. Estou à vossa disposição para as perguntas que entenderem. Mais uma vez, muito obrigado, professor, pelo seu convite, que me dá a oportunidade de passar mais uma vez estas pequenas mensagens. Mais uma vez, nós é que agradecemos a sua disponibilidade, que já está presente o Sr. Presidente. Não sei se quer tomar a palavra também. Bem, muito bom dia a todas e a todos, e a primeira palavra naturalmente é de agradecimento para os nossos convidados que partilharam estes projetos e sobretudo que nos lançaram também um conjunto eu diria, de desafios para continuarmos a atuar de uma forma responsável e com esta mensagem do Tomás Parra da Silva, que naturalmente tem feito esta apologia constante e que é fundamental e portanto desse ponto de vista o Politécnico termina hoje, eu diria o 17º webinar sobre os ODS e portanto no dia 30 de julho, este foi um projeto eu diria idealizado pelo professor Carlos Mata, para o Presidente para a área e que foi possível concretizar no espaço de 2 meses e portanto significa que tivemos ao longo destes seminários mais de 500 pessoas a partilhar connosco, a beber também desta nova forma de organizar a nossa vida em sociedade, porque acho que há aqui um desafio muito grande, é como é que nós organizamos essa nova vida em sociedade e sobretudo eu acho que a época de pandemia nos veio dizer, nós dizíamos que não era possível fazer muitas coisas e uma coisa minúscula obrigou-nos a fazer as coisas que muitas vezes dizíamos que eram impensáveis e portanto aquilo que o Tomás Parra da Silva dizia, se calhar nós vamos ter que verdadeiramente conviver com menos. Mas se repararmos, há algo que para nós acaba por ser quase mítico, que é o PIB. O PIB parte do pressuposto que todos os anos temos que produzir mais. Ou seja, um país que não produz mais não cresce no PIB, portanto se não cresce no PIB, o déficit face ao PIB é maior, a dívida face ao PIB é maior, etc, etc. Portanto, nós temos um conjunto ainda de indicadores, eu sou economista e portanto ainda fui educado nesta perspectiva, nós temos um conjunto de indicadores que estão baseados num modelo de sociedade que não é exatamente aquele que se torna o mais adequado ou aquele em que nós podemos viver. Então também aqui há uma outra forma de nós olharmos para a organização desta sociedade que se revela fundamental. E ao longo destes 17 webinars tivemos e continuamos a ter especialistas reputadíssimos e que nos desafiaram num conjunto de situações. Reparem, os 2 exemplos que tivemos da Câmara de Sesimbra e de Setúbal foi um bocadinho, sim, Sesimbra e Setúbal, estava a pensar em Coimbra, foi um bocadinho a lógica de que colocar as comunidades responsáveis pela construção do seu futuro, ou sobretudo assumirmos o compromisso que todos têm que ter os mesmos direitos e usufruir das mesmas acessibilidades, das mesmas praias, dos mesmos espaços, se recuarmos 10 anos, quer dizer, era algo que nós dizíamos que era, e são 10 anos apenas. E no espaço de 3, 4 anos foi possível, hoje em dia, nós temos a questão da praia acessível que está disseminada pelo país inteiro. E, portanto, também novas realidades passaram a estar no centro das nossas preocupações. E, portanto, desse ponto de vista, agradecer muito a todos os convidados que por aqui passaram, a todos os assistentes e webinaristas que, não sei se a palavra existe, provavelmente não existe, partilharam connosco várias horas de enriquecimento
Muitos estiveram permanentemente nos quase 17 webinars. Eu estou a ver pelo menos 2 ou 3 caras aqui que são, e portanto, importantes, se bem que quem é da casa, ou quem alguma vez foi da casa, nunca deixou de ser da casa, não é, Miguel? E portanto, então, ou Rosa, e portanto isto são naturalmente coisas extremamente importantes e que acabam também por nos alegrar, porque essa questão do relacionamento, mesmo que à distância, acaba por ser fundamental. E depois, permitam-me uma palavra de profundo agradecimento ao professor Carlos Mata por tudo aquilo que fez, à Beatriz, à Ana Martins, e por aquilo que coloca todos os dias, e o Carlos Mata a gente sabe, e muitos de vocês conhecem, tudo aquilo que coloca dele, e portanto como um poema do Pessoa, que tudo aquilo que te faz, naturalmente coloca tudo aquilo que tem, naturalmente, nas suas iniciativas. E depois, e hoje estamos a falar de parcerias, não é a última palavra que deixo, é sobretudo para a Associação Académica, que tem sido, eu diria, imprescindível na construção de um instituto mais sustentável. O Bruno teve a oportunidade de partilhar apenas algumas das iniciativas ou alguns dos projetos, mas os estudantes são essenciais e permitam-me só terminar com aquilo que foi dito, que construir cidadãos que sejam mais responsáveis, que sejam mais solidários, é essencial para que nós naturalmente tenhamos uma sociedade que seja também melhor e mais coesa. Portanto, é apenas a palavra que gostava de vos deixar, porque o Carlos agora naturalmente continuará a conduzir o seminário. E portanto, já estamos em Barcelos, não é, Verónica? Sim. Já saiu da Câmara, Verónica. Ok, muito bem. Carlos. Ou de Barcelos, ou se passarmos por Beja, porque também temos aqui a Elsa Barbosa do Biblioteca de Beja presente. Passaria a parte do debate, questões. Vejo aqui um silêncio nesta fase. Sei que já houve aqui a troca de mensagens entre a Rosa e a Carla no chat, relativamente à questão de desenvolvimento de atividades esportivas e outras na praia, na qual a Carla já respondeu, a existência de regulamentação para essas atividades. Queria dar espaço, não tendo questões, se calhar ia colocar uma ao Dr. Carlos Rabassal, com o contexto atual, quais são os desafios para o projeto? Com o Covid, o que é que veio mudar? Porque havia também muitas das atividades de proximidade. O que é que alterou ou quais são os desafios face a este contexto? Bem, Carlos, muito obrigado pela pergunta, até porque me vai permitir dar uma nota de como, neste período de pandemia, foi possível manter o projeto ativo. Os nossos técnicos têm 1.500 telefones e contactos de moradores e mantiveram ativos esses 1.500 telefones durante todo este período. Foram feitas videoconferências, foram feitas reuniões via web e logo que foi possível iniciamos reuniões presenciais sobre como colocar a máscara, como proteger, etc., com os grupos de 10, com os grupos de 20, depois outros grupos de 10 na rua, com médicos, com enfermeiros, com toda a gente a intervir. Foram elaborados vídeos dos próprios moradores a falar, os moradores mais conhecidos, mais reconhecidos, para os outros moradores, foram publicados em todas as redes sociais e foram publicados vídeos com recomendações, sugestões, mas também com aspectos da vida cotidiana, em que cada morador dizia, bom, o meu dia-a-dia é assim, e contava o seu dia-a-dia, ou então partilhava uma receita, então partilhava uma leitura, etc. E mantivemos uma rede permanente de contacto com os moradores, resolvemos problemas de prédios, problemas de entrega de habitações, problemas de obras, numa relação permanente com os nossos moradores pela via possível. Algum contacto presencial muito protegido e muito cuidadoso, mas sobretudo para esta via. Tivemos um feedback muito interessante dos moradores, dizendo o seguinte: foi possível pela via telefone e via videoconferência os moradores dizerem coisas que habitualmente nas reuniões não dizem. E então os nossos técnicos fizeram, sobretudo, eu próprio, um trabalho de apoio psicológico e de apoio, digamos, e de resposta, de conversa, de troca de opiniões, de desabafo, e de relato de problemas familiares e de problemas gerados na vida de cada um pela pandemia. Isso resultou
num enriquecimento muito grande de conhecimento e de informação e resultou também numa relação diferente que nós vamos manter uma lição muito grande que nós obtivemos, que em vez de irmos, podemos falar em algumas situações por vídeo e em poucos minutos falamos com 3 ou 4 pessoas e resolvemos o problema, em vez de ir a correr lá, mas em geral vamos manter esta relação presencial. A relação do programa Nosso Bairro Universidade é muito física, é muito presencial, é muito olhos nos olhos, é muito sensível. Portanto, foi um bocadinho prejudicada nesta fase, como é evidente, e as pessoas sentem a necessidade desta presença física da equipa, da administração, etc. Mas foi possível, apesar de tudo, manter um certo patamar de atividade. Por exemplo, as caminhadas que fazemos em parceria com o IPS estão a bombar. Temos grupos de 10 que caminham, outro de 10, depois tem o Zumba no final, portanto mantém-se a atividade regular e vamos ter essa iniciativa agora na próxima sexta-feira, de entrega dos kits, mas é o exemplo de uma atividade que não parou. Mas também a arte de linhas e tecidos não parou, também o estudo de gravação manteve-se a avançar, só as atividades que aplicavam uma grande proximidade de pessoas é que tivemos que acalmar e resolver o problema da proteção das pessoas. A sensação que temos é de que não perdemos o contacto, perdemos aquela relação mais física, né, neste período que estamos agora a recuperar paulatinamente. O programa não caiu, perdeu algumas atividades, mas há muitas que estão neste momento a desembrulhar-se. O projeto Mudar o Olhar, que é um festival dos jovens, organizado por jovens, vai ser feito nas redes sociais, no tempo certo. Portanto, não vai parar, vai-se fazer. Pronto. Portanto, os grupos de trabalho mantiveram-se a trabalhar, mantiveram-se a produzir coisas. Agora, a questão mais interessante, do meu ponto de vista, foi esta relação de vídeos sucessivos que foram mandados para as redes e as pessoas a partilharem, a responderem e a conversarem entre si. Foi uma forma, creio eu, interessante que a equipa encontrou para manter esta relação. A procura do contacto com os técnicos foi massiva, por parte das pessoas. Houve pessoas que ficaram muito tristes, sobretudo as mais idosas, foi preciso dar um acompanhamento muito particular. Há pessoas que neste programa estavam doentes em casa e o programa trouxe-lhes uma lógica de participação, de afirmação e uma lógica de autoestima e de realização pessoal que lhes tirou a doença parcialmente, né? E que agora nesta fase sentiram muito essa diferença. Porque mesmo nós estamos, num projeto que tem esta natureza, estamos claramente a recuperar o contacto e o programa nunca caiu, esteve sempre a bombar. Eu evidencio disso e amanhã a entrega dos kits para a caminhada às 10 horas no Parque da Bela Vista, lá estarei com todo o gosto. O engenheiro Mário Parra da Silva tem que se ausentar daqui a pouco, daí aproveitava, se alguém da audiência quer colocar alguma questão ao engenheiro Mário Parra da Silva, aproveitar a oportunidade para o fazer. É sempre tão objetivo que as questões tipo, eu só gostaria de saber o seguinte, eu penso que aquilo que disse é muito importante, é muito relevante. Eu penso que nós, ao nível do município de Setúbal, temos alguns projetos e que se encaixam naquilo que disse, e temos coisas que não se encaixam de todo, infelizmente, e que era melhor que se encaixassem. Mas temos coisas muito interessantes que podiam fazer com que o município de Setúbal pudesse agregar-se a esta linha de trabalho mais próxima dessa aliança, porque eu creio que é uma relação que nos toca e que nos convoca para respostas diferentes a problemas permanentes e antigos e que existem. Eu fiquei muito satisfeito porque percebi que o programa Nosso Bairro, Nossa Cidade, que eu aqui falei muito brevemente, tenho aqui o alinhamento dos 31 projetos desse programa, naquilo que é o essencial encaixa no que disse. Eu fiquei muito satisfeito com isso e até gostaria de poder desenvolver mais este tipo de relação à volta da temática dos ODS. Muito obrigado pelo seu contributo. Muito obrigado, claro que estamos inteiramente à vossa disposição.
Agora é o mês de agosto de férias e tal, claro, já se sabe. Mas em setembro, quando quiser, mande-nos uma mensagem. Nós temos todos os contactos na internet. Setúbal para mim é particular, por variedíssimas razões, que depois lhe explicarei. Não só o facto de passarem as férias desde sempre, aí no Algarve, mas mais aí do que no Algarve, porque no Algarve vou 15 dias e aí estou praticamente sempre. Porque a minha segunda casa de fim de semana é na Venda do Alcaide, está a ver? É Conselho de Palmela, mas é o Interland de Setúbal. E é Setúbal que vou ao restaurante, por isso, e que vou ao supermercado, e que vou ou aqui, é sempre esse Setúbal. Pode que tenha algum conhecimento e algum gosto pela terra, toda a gente fica a gostar de Setúbal, não é? Ainda por cima, sendo eu de Vila Real de Santo António, e havendo tantas relações entre Setúbal e Vila Real de Santo António, relações de peixe. Eu cheiro muito a peixe, porque a minha família vem toda da área de pesca, portanto eu cheiro a peixe. Olha que é curioso, porque as peixeiras nos supermercados topam logo isso. E aí no mercado onde eu vou, ainda estive aí na semana passada, elas percebem logo. Ou é pela maneira como eu comento o peixe, ou é pelas perguntas que eu faço, ou seja lá porque foi, elas percebem logo que estão a falar com alguém do peixe. E pronto, portanto, olha, até é com muito prazer que estabeleceremos relações mais próximas e falaremos. Vamos muito conversar então. Obrigado. Obrigado, vereador, pelo seu interesse. Muito obrigado. E então, obrigado a todos, cumprimento a todos, abraços e até à próxima. Tenham boas férias, livrem-se do Covid, mas não se assustem. Tá? Até breve. E obrigado pela parceria, porque o ciclo de webinários também tem como parceiro a Aliança dos ODS, para além do muito gosto, mais do Setobalense. Dá tudo o que for preciso. Até breve. Obrigado. Até breve. Tenho também para a doutora Carla uma questão, que é, face a este contexto e o conhecimento que tem, certamente, porque diariamente deve passar pelo projeto e pelos nossos estudantes, qual está a ser a afluência do projeto este ano? Ao nível dos utentes, diminuiu significativamente ou, dado que está enraizado também já esta atividade, os utentes a reservarem estes equipamentos de acesso à praia têm-se mantido? Então é assim, obviamente temos um decréscimo de utilizações, porque o projeto, sobretudo, ou seja, cerca de 75% das utilizações de equipamentos eram por parte de instituições. E as instituições não estão, obviamente, na praia este ano. Nós contámos logo com isso, porque realmente se o fluxo fosse na ordem do fluxo que temos tido, era impossível estabelecer o projeto este ano. Portanto, haviam muitos utentes, havia muita gente ao mesmo tempo, havia uma grande rotatividade de equipamentos e não era possível. Entretanto, falámos com a saúde, com o Sr. Delegado de Saúde. Ele, inclusivamente, na altura, quando nós começámos a fazer as abordagens relativamente portanto, à implementação do projeto este ano, disse-nos que julgava mesmo que as instituições iam ficar proibidas de vir à praia, portanto, eu pensei de início que a opção seria das instituições, das CERCIs, das IPSS, enfim. Pensei logo, este ano não vamos ter estes utentes, portanto a coisa vai ser mais pacífica. Depois o Sr. Delegado de Saúde disse-me inclusivamente que poderiam ser oficialmente proibidas de vir. Não sei como é que a coisa ficou, o que é facto é que eles não estão na praia, o que nos deixa, portanto, o que nos deixou muito menos público. Temos tido sempre utentes, uma média de 2, 3 utentes por dia, raramente não temos utentes, mas é uma utilização muito abaixo daquela que temos tido noutras épocas. Mas também nos dá alguma segurança, obviamente, e realmente o que eu este ano, acho que até cheguei a falar com o Carlos, ou chegámos a trocar uma impressão sobre isso, a questão da implementação do projeto, este ano, o termos feito força, que ele continuasse disponível esta época de exceção, foi porque realmente todos nós que somos pessoas, enfim, em vida laboral, com ocupação, para todos nós o período de confinamento foi um período difícil, não é? De uma forma ou de outra sentimos-nos limitados na nossa liberdade e uns mais e outros menos, estávamos todos desejando de poder pôr o pé fora de casa e de ir à praia, sobretudo, que é um meio natural,
e nós pensámos que realmente esta faixa da população, que é uma faixa da população, desde logo, mais sensível, mais, enfim, que sofre mais com uma pressão do confinamento, o facto de poder ter na mesma viável esta possibilidade, nem que fosse para um utente, para nós justificava-se a implementação do projeto. Então, fizemos sempre um bocadinho de força, falámos com as entidades, fizemos uma proposta de regras aplicáveis ao projeto este ano, pronto, foram aceitos e realmente as pessoas têm estado a vir. E aqueles que são apanhados de surpresa, que vão à praia e que percebem que apesar de tudo o projeto continua lá, ficam agradavelmente surpreendidos e pronto, e vão ao banho, estão por ali, sendo que efetivamente a questão da ida ao banho este ano é reservada ao utente e ao seu direto acompanhante. Portanto, os jovens não fazem essa tarefa, dão o equipamento, verificam se o equipamento está bem, quando regressa a mesma coisa, portanto está operacional, porque estes equipamentos têm um desgaste bastante elevado, desinfetam, mas não há aquele contacto próximo. E até ao momento tem havido sempre utentes. Pronto, não na média que existia diária, mas tem havido sempre alguns utentes, sim. Não estou a colocar. Estava desligado. A partilhar que os nossos estudantes, quando fazem os seus testemunhos, é sempre com bastante alegria, que dizem que foi excelente a participação, a experiência, as competências que vão adquirindo, até porque nós também tivemos de adaptar. O exemplo disso foi o projeto com a Escola Superior de Educação e de Saúde, com o projeto Idosos, um dia de conversa, em que semanalmente, quer o estudante de educação, neste caso de animação e intervenção sociocultural, quer de fisioterapia, telefonavam para os idosos que estavam em isolamento social e a partilha, porque já assistia a algumas apresentações dessa experiência e, por exemplo, no passado dia 15, os estudantes de animação tiveram a cantar e a fazer algumas peças de teatro com base nas histórias de vida de cada um desses idosos, e ver a cara de contentamento daqueles idosos é maravilhoso. Essa partilha é excelente. E isto só é possível também com os estudantes. E daí, Bruno, quais são os novos desafios ou os projetos que estão na mente da Associação Académica para os próximos tempos? Obrigado, professor, pela questão. Os desafios, como eu acredito que seja em toda a comunidade e mesmo do IPS, vai ser esta adaptação desta nova vida, como dizia há bocado o senhor Presidente. Claro que gostávamos de voltar a fazer, por exemplo, no acolhimento uma recolha como fazíamos, mas é impossível fazer com estes constrangimentos todos da forma que era feita, porque estamos a falar, não expliquei há bocado, mas estamos a falar de meter 14 e 15 autocarros a ir do campus até às margens do Rio Sado. Portanto, agora é pensar nestes desafios, é perceber também, juntamente com o Instituto, como é que vai arrancar o ano letivo, coisa que ainda ninguém sabe dizer ou responder, e os cenários estão a ser previstos e trabalhados em conjunto com a Associação e com o Instituto, mas este ano tem sido um ano muito atípico por causa disto, né? Porque 100% das nossas atividades são presenciais locais, ou eram presenciais locais, e nós tivemos aqui e nós privilegiávamos muito isto, ou seja, a questão da proximidade, como eu dizia há bocado, de fazer os laços entre os estudantes, de promover ajuntamentos, coisas que agora não se pode, nas diferentes vertentes, desde a festa que toda a gente conhece, mas também há a vertente formativa e há a vertente cultural. Portanto, agora temos aqui muitos desafios. Claro que vamos ter que pensar nas atividades de acolhimento, falando nas três que falei, vamos ter que pensar nas atividades de acolhimento, vamos ter que pensar, já dissemos ao Sr. Presidente e reiteramos que para nós é importante haver acolhimento, vai ter que ser um acolhimento diferente, como é óbvio, mas é importante haver, e acho que o feedback que tivemos também aqui é importante haver, por mais que seja diferente ou difícil, é importante quem chega novo
ao Instituto, porque às vezes não é só chegar novo ao Instituto, é chegar novo à cidade de Setúbal ou do Barreiro, é chegar novo a uma realidade completamente... Dizemos normalmente que a passagem entre o secundário e o ensino superior é mais difícil do que a passagem muitas vezes básico, secundário e coisas assim, porque alguns às vezes nem saem da mesma escola, mas é uma realidade nova, muitos é a altura que saem mais do pé dos pais e etc. E isto tudo, este acolhimento tem esse papel. Vamos ter que reinventar, vamos ter que em conjunto com o Instituto, com as escolas, perceber como é que é possível fazer, e depois continuar com alguns projetos também que inventámos agora por causa desta questão do Covid, né? Claro que estaremos disponíveis, e já dissemos isso ao Instituto, que se houver uma componente, por mais que seja pequena, de aulas à distância, de continuar a manter esta questão dos hotspots e acredito que o Instituto também esteja na parte do empréstimo de computadores e etc. Tanto que eu referi há bocado que, havendo calendários até ao início de agosto, há aqui estudantes que ainda estão a usufruir desse programa até ao início de agosto. Mas isto, como eu dizia no outro dia, isto agora são desafios diários. Vamos ter vários desafios no início do próximo ano letivo, vamos ter que perceber como é que nos vamos adaptando, mas essencialmente o que nos agora temos em mente é como é que vamos fazer um acolhimento aos novos estudantes, que é a próxima fase, que seria do nosso plano de atividades adotado, mantendo o que temos e conseguindo que eles se sintam em casa como conseguimos normalmente e que gostem. Não é difícil gostar da cidade de Setúbal nem do Barreiro, é verdade. Nem do Instituto, nem das escolas do Instituto. Mas fizer isso assim, não é difícil gostar do Instituto, até porque temos campos espetaculares e mesmo antes de entrar dentro da sala de aula e a relação que há entre docente, estudante e etc, não é difícil gostar, mas sabemos muito bem que, e o Instituto tem privilegiado muito isso juntamente com a associação, porque uma das coisas que a gente começava logo por fazer o acolhimento era a questão das matrículas, e as matrículas eram presenciais porque quem começava por atender os estudantes eram estudantes da associação e voluntários nesse... Vamos perder isso por as matrículas serem online. Claro que estamos sempre disponíveis, como já foi salvaguardado, e havia há bocado também a vice-presidente responsável aí presente, o nosso apoio, mas não é a mesma coisa, como não é a mesma coisa estar a fazer este webinar aqui online, tem as suas vantagens, né? Dá para participar mais, mas estamos cá para ver os novos desafios e para tentar, numa primeira fase, nos próximos meses, será pensar num acolhimento, mantendo o que há e vendo o que é possível fazer, mas ainda sem a evolução da pandemia, sem a questão da certeza absoluta qual será o cenário, ainda é tudo aqui muitas hipóteses, e atenção que percebemos perfeitamente que ainda não há certezas de nada, porque não sabemos como é que vai evoluir a pandemia. Isto, como estamos a falar de início de outubro, ainda pode haver aqui alguma margem. Vamos preparando, vamos vendo, vamos fazendo vários cenários, como tem feito as escolas e o Instituto para o retorno ou para o início do ano letivo, e ver o que é possível fazer. Novos desafios, novas adaptações, mas sempre como parceria. É verdade. Julgo que não há questões, e dado que já vai para além da duração que estava prevista, agradecer a todos a vossa presença, até porque ao longo destes 17 webinários nós tivemos 37 oradores, passando desde o Algarve ao norte, para os Açores, por Bruxelas, em que tentámos também o equilíbrio ao nível da igualdade de género, onde tivemos 20 oradores do género masculino e 17 do género feminino. Como o professor Pedro Dominguinhos referiu bem, tivemos mais de 500 participantes, ignorando obviamente as repetições, caso do Fernando Miguel Seabra ou da Rosa, que em Angola a nossa diplomada assistiu, se não em todos, quase todos, se fôssemos fazendo o registro, se calhar aos 17 webinários. Esta é sem dúvida uma preocupação do Instituto relativamente à sua política de sustentabilidade, responsabilidade social, na promoção junto da sua comunidade académica e comunidade local dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e é com essa prática que queremos continuar, quer ao nível da promoção, na articulação com as nossas atividades, sejam de investigação, seja ao nível da lecionação. É isso, e
obviamente, sendo hoje o ODS 17, com os nossos parceiros, porque sem dúvida, em conjunto, há relações win-win em que todas as partes ficam a ganhar e necessariamente teremos um planeta e cidadãos melhores. Agradecer mais uma vez a participação da doutora Carla Macedo, do Dr. Carlos Rabassal, do Bruno Fragueiro, enquanto estudante e se calhar no futuro rapidamente engenheiro, ou estudante de mestrado, porque nós queremos obviamente mais diplomado. Agradecer a toda a presença, dizer-vos também que todos os webinários vão ficar disponíveis, todas as gravações no YouTube do IPS brevemente, onde poderão consultar e revisitar todas estes webinários que foram feitos. Mais uma vez, muito obrigado e até breve. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Pedro. Um abraço, Pedro. Tudo bem? Não queria deixar de dizer obrigado, Beatriz e Ana, porque ao longo dos 17 webinários estiveram sempre disponíveis.